Os irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12, por gentileza. O quarto livro aí da coletânea do Pentateuco. Números, capítulo de número 12. Eu quero ler o versículo 15 e o versículo 16. Eu quero aproveitar esses minutos para nós estudarmos algumas lições que perpassam esse texto. Capítulo 12, do livro de Números, versículo 15. Os que acharam, digam, eu achei. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias. E o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu e acampou no deserto de Parã. Meus queridos irmãos, eu quero estudar com vocês de forma bem lacônica algumas lições que eu percebo aqui no capítulo 12 do livro de Números. À guisa de introdução, o livro de Números, ele vai mostrar para nós a caminhada do povo de Israel, da sua saída do Egito até as portas ali da terra prometida. E o interessante é que o livro de Números, ele é conhecido como o livro das murmurações, das lamentações. Interessante que o verbo murmurar no original traz a ideia de um cachorro que está rosnando, está com o intuito de atacar. Então a ideia da palavra murmuração, na sua tradução para o português, fala de um cachorro que está pronto para atacar, ou seja, todo murmurador, um dia ele vai ferir alguém. E de tantas murmurações que perpassam esse livro, eu trago para vocês um probleminha que Moisés estava passando. Sempre Moisés passou problemas na sua liderança. Ele teve muitos acontecimentos de pessoas que se levantaram contra Moisés. Mas agora, são 2 dos seus irmãos, os mais velhos, Miriam e Arão, levantaram-se contra Moisés. E eu vou ler alguns versículos e vou tentar traduzi-los. Hoje eu quero não fazer muito barulho, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque essa palavra está no meu coração há alguns dias. O texto começa assim, 12 primeiro, Números capítulo 12 e o versículo 1. Pode abrir, fique a sua Bíblia aberta assim, isso. O versículo 1 diz assim, Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita. O verbo falar aqui no original é um verbo feminino. Falar aqui é um verbo feminino, que indica que realmente quem foi a cabeça pensante daquele momento foi Miriam. Vejam que o nome Miriam aparece antes do nome de Arão. E isso já é um dado importante, pois o Velho Testamento é impossível a valorização das mulheres, e o nome das grandes mulheres não aparecem. E agora, o autor, que é o próprio Moisés do livro, ele coloca o nome de Miriam antes do nome do Arão e antes do verbo falar. O verbo falar é feminino. Então, quem foi a cabeça pensante foi Miriam. Quem armou tudo aquilo foi Miriam. Arão apenas é levado a unir-se a Miriam naquele projeto. Então, pela primeira vez, nós estamos percebendo Miriam em um momento desagradável da sua história. Ela está se levantando contra Moisés e ela faz, pastor Paulo, 2 acusações contra Moisés. A primeira é o relacionamento dela com a mulher cuxita. E a segunda é o relacionamento de Moisés com Deus.
ela acusa Moisés dizendo: ninguém vai falar nada, ele casou com uma mulher africana, e agora ninguém vai falar nada, Deus será que fala por meio dele ou só através dele? Vejam que Miriam aqui, ela está enciumada pelo relacionamento que Deus tem com Moisés. Mas a culpa não é de Moisés, porque quem escolheu foi Deus. Quem chamou Moisés foi Deus. Moisés não se ofereceu, nem queria, não sabia, estava simplesmente apacentando o rebanho do seu sogro, e quando a sarça fala, arde, e Deus fala através dela, dizendo: tire as sandálias, porque eu tenho uma missão para que tu possas fazer. Agora, Miriam aqui, ela está dando um ponto fora, mas Miriam não é de toda ruim. Nós não podemos destacar a história boa que Miriam tem na Bíblia. Vejam, em Êxodo capítulo 2, a Bíblia diz que ela guiou Moisés, quando Moisés era bebezinho. Ela protegeu Moisés. Quando Moisés foi colocado no cestinho lá, junto ao rio Nilo, ali às margens, entre os papiros. É interessante que o papiro é o primeiro papel aonde foi escrito a Bíblia. Papiro é de ordem vegetal, pergaminho é de ordem animal. Então Moisés, desde criança, já está entre a palavra de Deus, já está entre os papiros. E ela foi guardando Moisés, ela protegeu Moisés. Aliás, eu comecei a pensar que Moisés deve muito às mulheres. Sabe por quê? Primeiro, ele deve às parteiras que não mataram no parto. Valia só um alé, mas tudo bem. Segundo, a Miriam adolescente protegendo. Terceiro, a mãe guardando ele. Em quarto, a filha de Faraó. Então, humanamente, Moisés só foi porque as mulheres protegeram Moisés. Mas tem um outro dado importante na vida de Miriam, em Êxodo capítulo 15. Quando depois da travessia, eles louvam a Deus. Não é verdade? O mar abriu, depois foi engolido o exército, e o texto diz que Moisés cantou e Miriam cantou. Mas permita-me explicar, não são dois cânticos. Êxodo 15 é só um cântico, apesar de que nas nossas Bíblias nós temos a epígrafe dizendo Cântico de Moisés e Cântico de Miriam. Vale a pena dizer que isso não é original. Isto foram os tradutores que colocaram. Na verdade, Moisés, no capítulo 15 e o versículo 1, ele se junta aos homens e começam a louvar a Deus. Moisés cantando com os homens, dizendo: Deus triunfou. Aí vem Miriam com as mulheres cantando o coro. Triunfou gloriosamente. Então é um cântico só, com estrofes e coro. O coro fica com Miriam e a estrofe fica com Moisés. Lembrando os irmãos que aquele que um dia louvou a Deus, glorificou a Deus, exaltou a Deus, Deus não vai abandonar. Opa, valia um glória. Miriam cantou, pegou o tamborim, começou com as mulheres, os homens cantaram, Deus triunfou, e lá vem Miriam no coro dizendo, triunfou gloriosamente. Então Miriam tem dados importantes. E o Arão, pastor Paulo? Mais uma vez, Arão aqui, ele é levado. Mais uma vez, Arão é o tipo de pessoa que quando ele é pressionado, ele cede, ele abandona, vai embora, não quer mais. Vejam, não é a primeira vez que ele é pressionado. E tem aqui, Êxodo capítulo 32, lá a história do bezerro de ouro, ele foi pressionado. Moisés estava demorando no monte, aleluia, e quando o povo diz, olha, já chega, queremos um Deus, e esse aí é o populacho, são os judeus, são os egípcios casados com mulheres israelitas, o populacho, disseram, queremos um Deus, e o texto diz, pastores, que eles ficaram ao redor. Esta palavra no hebraico, shakal, ao redor, significa que não foi uma conversa pacífica, foi uma conversa ameaçadora.
Disseram, ou tu faz o bezerro, ou então tu morre. O chacal ao redor significa que não foi um diálogo dizendo, olha, Moisés está morto. Não, queremos alguém. Porque a ideia naquele tempo era adorar só aquilo que se via. Aí aparece um Deus, irmã Leia, que quer que seja fé. O povo está acostumado com vários deuses no Egito. Mas agora aparece um Deus dizendo, é pela fé. Você não precisa me ver, não precisa ver-me, apenas acredite que eu existo. Aleluia. 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 Vejam, nós já resolvemos o problema de Miriam e Arão. Vamos olhar as duas acusações. Primeiro, a mulher cuxita. Cuxi é África. A proibição, escutem, a proibição sobre o casamento seria com mulheres cananitas, dos heveus, dos heteus, dos ebuseus, dos amorreus, dos filisteus, dos zeus por aí. Só que a cuxita é africana. Não havia proibição para casar com uma mulher africana. Então essa acusação é leviana. A segunda acusação, eles disseram, será, isso aqui eu fiquei analisando, está no verso 2, será que Deus não falou por meio de nós? Será que Deus só fala mesmo através de Moisés? Vejam, que ela está brigando agora pelo nível de relacionamento que Moisés tem. Mas é fácil. Se alguém tem inveja do teu relacionamento com Deus, que esse vá orar, vá buscar, vá ler a Bíblia, vá mergulhar. Não quero engrossar muito não, porque hoje eu quero ser mais professor. Mas o que acontece? Mas por que só ele? Que intimidade é essa? Enquanto a gente fica na madrugada, prescrutando, querendo descobrir, dobre seu joelho, vá na fonte, aleluia, vá na fonte, porque ele buscou e Deus se agrada, Deus deixa ser achado quem busca. Mas por que ele é tão alegre na igreja? Deixa ele ser. Mas por que ele dá muito glória? Deixa ele dar. O problema é que Miriam deveria cuidar da vida dela. Ela deveria cuidar da família dela e não se preocupar com a intimidade que Moisés tem, porque quem chamou foi Deus. Alguém chega, mas eu sou pastor, claro, mas eu também sou, há muitos anos já, essa brincadeira assim boa, maravilhosa, mas eu tenho um pastor que é maior do que eu. Mas eu também sou obreiro, mas nós temos pastor em cima de nós. Aleluia! E não toque Moisés, porque Deus pega. Eu vou provar. Ela disse, será? Esse será é colocar em dúvida o relacionamento de Moisés com Deus. Vamos mais um pouco. Será? E é interessante, irmão. Olha aqui, pastor Paulo. E o Senhor ouviu. Viu como o negócio é feio aqui? O Senhor ouviu. Ei, estou sentindo uma graça. Foi o Senhor quem ouviu aquilo. Moisés não ouviu, mas o Senhor ouviu. Sabe aquelas conversinhas em secretos? O Senhor ouviu. Sabe quando alguém... mas por quê? O Senhor ouviu. Meu Deus, domingo eu fiquei impactado. Quem estava domingo aqui, irmão? Que culto foi aquele? Fala a verdade. Que mensagem é aquela, meu irmão?
Eu fiquei a semana toda remoendo, porque os animais eles precisam ter unhas fendidas, né, abertas, separadas, e que ruminasse. Ruminar no hebraico significa não engolir rápido, e vai e vem, significa subir e descer. E eu fiquei subindo e descendo aquela palavra na minha alma, porque o pregador disse uma coisa, viu, só sobrou quem ia falar mal, só eu sobrei, só sobraram aqueles que trouxeram notícias desagradáveis. Deus não falou conosco domingo aqui, quem esteve aqui sabe disso, aleluia, e o Senhor está vendo, aleluia, não faça nada, orras, não faça nada, porque quem vai entrar nessa batalha é Deus. Vou provar aqui, e é bom que eu sou daqui, pregar na igreja que a gente congrega é melhor ainda, glória, olha só. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, peraí, por que Moisés não reagiu? Por que Moisés não disse, vem cá, Miriam, tem que me respeitar? Não é assim que a gente quer ganhar no grito? Estou mentindo? Olha, você está falando, eu sou o escolhido. Moisés ficou calado, porque aquela batalha não era de Moisés. O Senhor está dizendo essa noite, pode abaixar a espada, porque quem vai te dar vitória é o Senhor. Não entre nessa discussão, não bata a boca, não prove nada dizendo, mexeu não, o Senhor ouviu. Levante a mão que eu vou profetizar, essa batalha não é sua. Quem vai pelejar é o Senhor, pastor Márcio. Quem vai pelejar, quem vai tomar as dores é o Senhor. Moisés não fez nada. Primeiro que é o irmão, a irmã, ele deve muito para eles, mas o Senhor fez. Olha só, vamos mais um pouquinho. Imediatamente, o versículo 4 diz, imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam. Veja que Deus restabelece a ordem, pastor. Como é que está no versículo 1? Miriam e Arão. No versículo 4, Deus restabelece a ordem. Moisés, Arão e Miriam, porque Deus é de ordem. Há uma bagunça, agora Deus já estabelece a ordem. O verso 4 diz, o Senhor chama os dois e diz, vocês três, meu Deus, que audiência terrível essa, venham até mim na tenda do encontro. E os três foram até lá. O Senhor desceu na nuvem. Sabe por que sempre o Senhor desce na nuvem? Porque a nuvem oculta a sua glória, porque ele descer sem proteção, ele mata qualquer um. Deu para entender? Então a nuvem protege, ofusca. Deus é Deus, né, irmão? Eu amo a Bíblia, meu Deus. E o Senhor disse, ouçam agora, verso 6, as minhas palavras. Veja, se Miriam colocou se, o condicional, Deus coloca também. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Só tem dois aqui, nem Urim Tumim aparece aqui. Aparece sonhos e profecia, os dois elementos com os quais Deus falava, tá? Mas não é assim com Moisés. Eu dava glória a Deus se eu estivesse aí. Não é assim com Moisés. Aliás, eu comi aqui o pronome possessivo. O meu servo. Oh, aleluia. Com vocês eu falo assim, mas com o meu servo, Moisés, olha o 8. Eu falo face a face. Calma. Não precisamos resolver esse probleminha aqui. O hebraico diz testa a testa. É Deus colocar a testa dele na testa de Moisés. Mas precisamos entender que isso aqui não é literal. Isto aqui é o grau de intimidade. Deus queria dizer algo para eles entenderem. Então, quando alguém na cultura judaica chegava muito perto do rosto de alguém dizia, ele tem uma intimidade que ninguém tem.
Não é ainda literal o rosto de Deus com o rosto de Moisés. Mas aqui é grau de intimidade. É Deus dizendo, com vocês tem um jeito, mas com ele... Aí você diz, mas que Deus é esse? Questione Deus. Vá brigar com Deus porque ele quer fazer isso com Moisés. Não, não é justo, não é justo. Quem disse foi Deus. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui. Quem disse foi Deus. Então você quer questionar, Miriam? Questione comigo. Porque com vocês, quando vocês estão de barriga cheia, eu mando sonho. Ou mando um profeta, mas com ele eu não mando ninguém. Porque eu tenho prazer. Oh, aleluia. Levante a mão que eu quero profetizar a Bíblia essa noite. Nós vamos sair com um grau maior de intimidade com Deus esta noite. Agora vejam, então não é. Vou explicar, não é. Vamos lá, hoje é diferente. Êxodo 33, vamos? Você pode ir lá? Êxodo 33, 18, já estou terminando. Êxodo 33, 18, diz assim, ó. Vamos ler o 18, né? Começar com 18. Então Moisés disse, peço-te que mostre a tua glória. Aí o Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o meu nome, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, você não verá a minha face. Mas pastor Paulo tem um probleminha aí, pastor. Moisés disse que quer ver a glória, não é a face. Aí Deus diz, mas minha face, mas... Já leram? Moisés pede para ver a glória. Aí Deus disse assim, mas a minha face ninguém pode ver. É porque Deus já está cortando Moisés. Porque hoje é a glória, amanhã é o olho. Deu para pegar ou não? Olha o meu amigo me incentivando ali, ó. Hoje da manhã é meu cabelo. Deu para entender? Deus já está cortando, isso ninguém pode ver. Porque Deus sabe que Moisés vai mergulhar muito. Mas ninguém pode ver. Aleluia. Oh, glória. Mas ninguém pode ver. Mas escute. Deus diz assim, tem um lugar aqui perto de mim, o 21, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, diga passar, eu porei sobre você na fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que tenha passado, diga passado. E quando eu tirar a minha mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Deixa eu explicar, não é costa literal. Os dois verbos aqui que indicam esse versículo. Quando eu passar, passando. A palavra costa no original aqui representa o depois. Então Moisés, é por isso que eu preciso falar bem calmo para não confundir. Moisés não viu a costa, mas ele viu depois de Deus. O rastro só. Quando Deus passou, que ele viu. E só esse rastro faz um efeito. Não entendeu? Eu explico. Aleluia. Sabe na praia, quando você está pisando na praia, deixam pegadas. Você sabe quem foi? Mas você diz, alguém passou por aqui. É isso que o original diz, eu vou passar. Eu vou passar. Porque não é agora para ver meu rosto. Não é agora para ver minha face. Agora escute, o rastro de Deus já opera, o rastro de Deus cura. Olha o rastro de Deus passando aqui essa noite. Eita! Oh, aleluia! Olha, irmão, se o rastro faz isso, a gente chora, Deus cura, a gente fala língua estranha, a gente, é ou não é, irmão? A gente glorifica, a gente quer sapatear. Ei, eu vou ficar falando até você dar glória. Se o depois já faz isso, mas João escreveu, orai debioso, mirianduras. João escreveu assim: filhinhos, ainda não havemos de ser,
Mas quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é. Hoje é rastro, hoje é vento, hoje são pegadas, hoje são poeirinhas subindo, mas chegará um dia, eu vou estar lá, chegará o dia que a cortina do mistério vai se abrir, nós o veremos. Só quem crê nesse dia, levante a mão e dê glória, nós o veremos. Sabe o que acontece de madrugada quando tu ora? É o rastro. Quando as irmãs estão orando aqui, é o rastro. Quando o coral canta, é o rastro. Quando eu prego, é o rastro. É uma poeirinha que sobe, mas que rastro! Que rastro! Que rastro é esse? Você vai para a tua casa e lá é rastro, mas chegará um dia que a gente vai ver quem pisou. Ei, estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus. Moisés voltando para cá, estou terminando, tudo bem até agora, né? Tudo bem? Voltando para cá, aí ele, com Moisés é assim, mas com vocês não. Aí o versículo 9 diz que o Senhor se irou e acendeu contra eles a ira. Aí, quando a nuvem, essa nuvem não pode se afastar. E vale a pena, o pastor Joel Xavier. Quando essa nuvem, a nuvem, ela não é assim, uma nuvem de dia e uma outra coluna à noite de fogo, viu, pastores? É a mesma nuvem, de dia ela ofusca os raios solares e essa mesma nuvem transforma-se em coluna de fogo. Não são duas, é a mesma, tá? Aí a nuvem se afastou. Sem nuvem a ira se manifesta. Vamos pedir para Deus sempre deixar a nuvem aqui, não é, irmão? Se eu tivesse aí, eu dava glória. Quando a nuvem se afastou, estou terminando, sobre a tenda, eis que Miriam estava... puxa vida. Miriam estava leprosa. A lepra de Miriam, diz o texto, que é branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. Agora, deixa eu explicar essa palavra branca como a neve. Vocês sabem que a palavra lepra, lepros, significa descascar. Vale a pena dizer também que é o único caso de lepra no Pentateuco. No Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio. Tem outros casos de lepra, mas fora do Pentateuco só tem este de Miriam. Olha quem ficou leprosa, logo a Miriam. E essa palavra branca, como pele branca, se você estudar as leis de Levítico 13, que são as leis para a purificação do leproso, você verá ali do versículo 20 em diante, que a pele, quando ficava embranquecida, pastor, que era o 7º estágio da purificação. Quando o sacerdote chegava e via que a pele estava embranquecida, ele dizia: você já pode sair do leprosário. Então Deus puniu ela com o 7º elemento da purificação, mas mesmo assim, ela teria que ficar 7 dias. Sabe o que significa isso? Punição com misericórdia. Alguém dizia assim: mas você está leprosa? Estou. Mas você está com o 7º estágio. Mas mesmo assim Deus disse: deixa ela parada. É porque Deus, Ele é misericordioso, irmão. Eita! Não tem ninguém que pune com misericórdia como Deus. Deus é bom demais. Deus não deixou como alguém assim, não é? E Miriam ficou coberta de lepra, aquela coisa descascando. Não, a Miriam não, ela só ficou com a pele embranquecida. Mas mesmo assim, aquilo fala de misericórdia. Porque Deus pune, mas com amor. Deus castiga, mas com amor. Deus não castiga para matar, para destruir. E existem algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, meia dúzia, que a punição deles é com violência. É para matar. Eu vou falar, eu sou de casa. Olha quem está ali orando ali.
Pequena está aí. Gálatas 6, Paulo escrevendo à igreja, diz assim: se algum irmão for surpreendido, olha o verbo surpreender, no grego piraptoma, em alguma falha, ele está andando normal e ele pecou, puf! Paulo disse assim: pegue os espirituais, porque carnal quer matar. Eu vou falar, sou de casa. Carnal quer destruir. Mas para tratar desses casos, pegue os espirituais. Porque o espiritual pune com amor, com afeto. Não coloque carnais não para liderar esses negócios não. Porque ele vai rasgar o camarada. Ele vai sangrar o camarada. Ele vai fazer o camarada chorar. Mas o espiritual não, é com amor. Essa Miriam, e a disciplina, ela é bíblica. Eu estou por aqui com uns bobinhos da net, é porque eu não quero mais brigar. Falando de dízimo que não é, vem falar para mim. Falando que dízimo não pode, falando que disciplina, eu provo que disciplina, tem 2 casos de disciplina que eu provo. Um deu certo e o outro não deu. Existia um obreiro chamado Himeneu, junto com Alexandre, no capítulo 1, Paulo diz assim: coloque esse camarada, entregue ele na mão de Satanás, para que seja poupada a alma dele. Não aceitou. Na segunda carta, Paulo vai falar sobre o mesmo camarada. O Himeneu, na segunda carta, Paulo diz: eu já disciplinei esse camarada, mas agora ele continua pregando, é um herege. Ele está pregando que a morte, que Jesus Cristo já tinha voltado. Não funcionou, não por causa da disciplina, não funcionou porque o camarada não quis. Mas tem uma disciplina de 1 Coríntios 5, um rapaz coabitando com a madrasta. Aí Paulo diz: entregue ele para Satanás. Aí alguém que não conhece, quem é Paulo? Simplesmente foi o fundador de tudo que a gente prega no Novo Testamento, viu? É só isso. Paulo é quase nada. Paulo é nem um Zezinho aí que andou por aí, não fez nada. Paulo diz: como eu fundei, eu entrego ele na mão. Se vocês não querem fazer, eu faço. E Paulo disse assim: quantos de fora? A mulher não era crente. Então, quando não é crente, o senhor não pode fazer nada em igreja. Só pode mexer com quem é dentro, de membro. Paulo diz: quantos de fora? É a mulher que ele está falando. Mas aconteceu, repreendeu, ficou. 2 Coríntios 2, já leram? O rapazinho que está chorando lá copiosamente é o mesmo de 1 Coríntios 5. A mesma igreja que demora para disciplinar é a mesma igreja que demora para trazer a comunhão. Aí Paulo disse: ele vai morrer de tanto chorar. Traz ele de volta. Bota ele no coro. Coloca ele na igreja. Deixa ele tomar ceia. Deixa ele adorar a Deus. Deixa ele ir para o céu. Eu vou falar até você da glória. Deixa ele ir para o céu. Deixa ele cantar. Orai, dorias. Oramando, oriandaraia. Dá para dar glória a Deus? Dá para dar glória a Deus? Eu vou ficar falando até você dar glória a Deus. Corrija, pastor Paulo. Que quem está falando é alguém que foi corrigido pelo Senhor e eu continuo adorando a Deus. Corrija mesmo. Não tenha medo de corrigir com esse amor que o Senhor tem. Porque tem gente que diz: ama demais. É melhor amar demais do que amar de menos. Corrija. Porque o pai, quando disciplina o filho, é porque ele ama. É porque ele quer que o filho ande em outro caminho. O cajado está na sua mão, a autoridade está na sua vida. Miriam, mas eu estou limpa. Mas Deus diz para você ficar lá. Aleluia. E o que é mais bonito de tudo isso é que tudo parou. Vou chegar e terminar. Não posso gritar muito, que eu estou meio dodói. Olha só, diz o texto. Aí, pastor Paulo, agora. E o Arão? E o Arão? O Arão não estava no grupinho lá também? E o Arão? E agora o Arãozinho escapou? Ele é o sumo sacerdote, Deus poupou. É ruim, hein? Eu vou provar que Arão foi punido. Olha para mim. O capítulo 12 não diz que ele foi punido, mas sabe onde Arão foi punido? Levítico 13.
Quem que tinha que cuidar dos leprosos? O sumo sacerdote com os sacerdotes. O primeiro caso e o único caso que Arão cuida na Bíblia de leproso, sabe quem foi? Sua irmã. Amém ou não amém? Não tem, o senhor vê outro texto dizendo que Arão cuidou? Arão. Mas quem ia visitar todo dia a Miriam disse, Arão. Arão dizia, poxa, mano, eu podia ter evitado, né? Tu é muito impulsiva, mulher, tu fala muito. Estou na Bíblia ou não estou? Para mim o castigo de Arão é pior, pastor. Bueno. Porque ele foi responsável pela lepra da irmã também. Quantas vezes nós somos responsáveis em magoar pessoas e depois a gente tira o corpo de fora, não falei nada, mas Deus viu. Quanta gente ferida na igreja. Quantas vezes nós, os senhores, nós não, né, que eu sou mais um itinerante, os senhores têm que cuidar. Já pensou o que passava na mente de Arão? Evite o grupinho, os falatórios, porque Deus vai cobrar. Aí você não sabe por que o negócio não anda. Eu vou dizer, e adora, fala língua estranha, cospe para cima e faz tumulto. Evite o grupo. Saia fora. Porque Deus está dizendo, Arão, eu estou te punindo, tu vai cuidar dela. Já pensou um irmão ver ela leprosa? O que passava é o sumo sacerdote, é o único. A palavra sacerdote no original significa aquele que se aproxima de Deus. Mas Miriam lá, pastor, eu fechei a Bíblia, Miriam lá caladinha, talvez perguntasse para o Arão, mano, e agora? Todo mundo vai embora, eu vou ficar aqui. Arão disse, não, Deus falou que enquanto você não for curada, ninguém vai embora daqui, relaxa. O quê? Parou tudo? Parou. Ninguém caminha, ninguém trabalha, mas é porque você, Miriam, Deus tem algo em você. Eu quero terminar essa pequena meditação hoje, dizendo que a gente não pode deixar ninguém para trás. Que evangelho é esse que a gente vai embora e os feridos lá atrás? Hein? Que ceia é essa, pastor Paulo, que a gente toma? Oh, obrigado, Jesus, oh, por mim, por mim, por mim, por mim. E nós vamos deixar Miriam para trás? Nós vamos caminhar alegre? Não, porque eu estou sendo próspero, Deus está me abençoando. Mas tem uma Miriam lá, que um dia cantou. Tua semia. Tem uma Miriam lá, que um dia glorificou a Deus. Estava no coral. Pregou a palavra. Tocou na orquestra. Ah, mas quando está leprosa não serve mais. Para Deus serve. Para Deus serve, porque o amor de Deus é muito grande. Essa noite Deus quer despertar em nós isto. Porque lógico que o banco está vazio por causa da vontade de xingar, mas não posso, por causa da pandemia. Mas espiritualmente tinha que ter alguém do teu lado. A Miriam, cadê ela? Pode ser um filho, uma filha. Eita, estou sentindo graça. Pode ser o marido, pode ser a esposa. Pode ser alguém que esteve conosco carregando o banco. Mas ficou leproso, joga fora. O senhor está de parabéns. Por isso que eu não abro mão de ser membro da sua igreja. Que o senhor tem amor, o senhor sabe lidar, e que Deus lhe guarde, lhe preserve, não lhe leve, que o senhor permaneça aqui na igreja conosco,
Porque o senhor não é um carrasco. Deus essa noite está dizendo: procure Miriam. A Miriam que um dia estava conosco. Ah, mas ela foi falar mal de Moisés, Deus pegou ela. Ó, nem toco mais. Eu nem falo mais com a Miriam. Quer dizer, quando a Miriam cantava, ela era boa. Ela é leprosa, tu não quer mais falar com ela? É a mesma Miriam, viu? Que tu pediu dinheiro emprestado, que te ajudou, que orou por você. É a mesma pessoa. Eita, estou sentindo uma graça. Mas eu vou profetizar essa noite que a Miriam vai voltar para a glória de Deus. Mamãe do Rabás. A Miriam vai voltar. O marido vai ser salvo. A esposa vai ser salva. Sabe por quê? Porque a gente tem que acabar com essa visão de, ei, não fala lá não, sabe? As pessoas que não me conhecem muito, tem gente que passa perto de mim, pisa no meu pé e não me saúda. Aí depois está aqui cantando: Jesus. Você acha que Jesus vê isso, irmão? Você acha que Jesus é bobo? Eu sou bobinho, vou deixar passar. Deus não deixa. Deus não é maluco. Passa no meu pé, vira as costas quando eu estou passando. Cuidado, essa tua santidade é muito grande, está na hora de você ir para o céu, não pode ficar mais com a gente não, tu não pode, está brilhando demais. Sabe o que é espiritualidade? É quando eu vejo, eu vou terminar, Moisés quando desceu o rosto dele brilhava, mas ele não sabia, pastor, porque quem é espiritual não fala que ora, que lê Bíblia, é os outros que tem que ver. Não, eu vou embora, você não quer mais nada. Os outros têm que ver, deu para entender? Essa noite Deus está quebrando grilhões. Essa noite Deus está quebrando essas barreiras entre nós. Eu sou teu irmão, você é meu irmão. Nós vamos para o mesmo céu. Não existe maiores, não existe melhores na igreja. Existem homens e mulheres que querem ir para o céu, e eu profetizo que toda a tua família será salva, meu irmão. Não deixe Miriam. E o povo, e os versos que eu li diz: Miriam, o Arão chegou lá e disse: minha filha, vamos embora. E é engraçado que ela não repetiu mais isso, não é? Ela nunca mais. Quando alguém dizia assim, ela não fala, rapaz, tá maluco? Tô fora. Deu para entender? Pegou ou não pegou? Vem cá, Miriam, nós estamos querendo tomar a liderança. Quem? Não tô fora. Eu vou ficar onde? Louvando. Vou ficar adorando. Fica de pé porque eu quero orar. Deus abençoe a todos nós essa noite. Não vamos deixar ninguém para trás. Aleluia. Não vamos deixar ninguém para trás. Oh, Rama, quem sente Deus aqui? De verdade, quem tem uma glória para dar aí? Quem tem? Quem tem um aleluia para dar aí? Glorifica a Deus, ninguém vai ficar para trás. Eu queria a permissão do pastor para orar. E nessa oração, vamos pensar numa Miriam que está ficando para trás, que praticamente nós abandonamos. Eu sei que pode ser mais de um, mas você sabe que tem alguém que ficou para trás, porque nós achamos que ela não pode mais caminhar com a gente, porque a nossa santidade é muito grande, a auréola que está na nossa cabeça é muito grande, que não permite. Aí eu vejo Jesus só comendo com pecador, pastor Paulo. Aí Jesus falando com mulher samaritana lá. Eu vejo Jesus chamando só raça ruim. Aí a gente não quer seguir o exemplo de Jesus. Deus. Aí Jesus chamando só gente ruim. Chamou um camarada que ia traí-lo ainda, ia vendê-lo. Mas ele chamou. Sabe por quê? Que esse amor dele é muito grande. Abaixe sua cabeça, pense em alguém, por gentileza. Porque nós vamos orar para que ele volte a caminhar conosco. O Espírito Santo vai falar no coração deles. Porque Deus
não quer que ninguém fique para trás. A gente vamos parar e vamos esperar que ele volte. Oh, Rabás. Aioda Rabás. Senhor nosso Deus, do jeito que o Senhor me deu, eu falei à tua igreja. Dai-nos esse espírito, Senhor, de não deixar ninguém para trás. Miriam um dia cantou que o Senhor triunfou. Arão é sacerdote, Senhor. Mas agora nós estamos orando pela tua igreja. Traga Miriam de volta. Me dê a oportunidade de encontrar a Miriam e dizer para ela que ela faz falta, que ela é importante, que o tamborim dela é importante, está fazendo falta na igreja. Traga o marido de volta, Jesus. Traga essa esposa de volta, Jesus. Traga esse filho de volta. Nós não podemos ir para o céu vendo Miriam lá no leprosário. Nós não podemos continuar a nossa caminhada sem olharmos e formos lá, os 7 dias vão terminar. Que há um avivamento chegando. Aonde tiver uma pessoa afastada da igreja, toca no coração dela, Senhor. E que haja o vento de salvação. Que o vento de salvação alcance a cidade de Campinas. Que os afastados voltem para estar conosco. Pois eles serão bem-vindos, Senhor, ao convívio dos santos. Adore a Deus agora. Levante a sua mão. Diga alguma coisa para Jesus. Fale língua estranha. Fale. Adore. Glorifica. Aleluia. Expressa a tua gratidão. Expressa o teu louvor. Porque muita gente vai voltar. E a Miriam vai continuar conosco. Oramando. Aleluia.